Olá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Notação científica é muito utilizada em centros de pesquisa, laboratórios, quando nós queremos reescrever uma notação usual, ou seja, uma notação, uma escrita que a gente utiliza normalmente, seja para a gente poder reduzir um número ou para a gente representar uma medida que é muito pequenininha, ali tem um monte de zeros e casas decimais. Primeira coisa, a gente precisa saber o seguinte: o número, ele tem que ficar entre 1 e até 10. Aqui a gente já tem dois exemplos que eu deixei preparado para vocês. O número 34.000, ele virou primeiro 3,4. E por que 3,4? Eu não poderia deixar só o 34. Lembra que tem que ser entre 1 e até no máximo 10, não pode nem chegar a ser 10, porque pode ser 9,9, mas não pode ser 10. Se eu usasse 34, o 34 é maior que 10. Então a vírgula teve que vir entre o 3 e o 4. Então nós iríamos verificar quantas casas decimais nós andamos. Quando a gente falar de notação científica, sempre a gente vai multiplicar por uma potência de base 10. Sempre potência de base 10. Se aqui a base for qualquer outro número, pode colocar que está errado. Então, colocou ali 3,4 vezes, colocou a base da potência, que é 10, vamos verificar o expoente. Primeira coisa, a gente vai verificar se ele é positivo ou se ele é negativo. No caso do 34.000, ele não tem vírgula, ou seja, a vírgula está escondidinha ali atrás. E ela vai ter que andar para frente do número, para chegar ali entre o 3 e o 4. Andou para frente, toda vez que a sua vida andar para frente, você fica, ó, positivo, né? Mas quando sua vida andar para trás, você fica negativo. Então, a vírgula andou para frente, o expoente é positivo. E a gente vai verificar quantas casas que a gente andou. Uma, duas, três, quatro, até chegar onde vai ficar a vírgula. Por isso que aqui o nosso expoente é o número 4. Já no próximo número, 0,00008, o nosso número inteiro que vai representar é o número 8. Aqui, ó, nossa base 10 aqui. Lembra que eu falei sobre estar negativo? A vírgula não estava ali na frente. Para se tornar 8, significa que essa vírgula teve que vir parar aqui atrás. Aqui onde eu deixei azul para vocês, ó. Então, ela andou para trás. Ela ficou negativa. Então, coloca esse expoente negativo aí. E vamos verificar quantas casas a gente andou até esse espacinho que eu coloquei azul. Muita gente tem dúvida se esse 8 aí também tem que ser contado. Sim, porque lembra que a gente conta até onde a vírgula chegou? Se a vírgula chegou atrás do 8, significa que eu conto esse 8 aí também. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é elevado a menos 5. Agora, vamos ver o contrário? E se eu já tivesse uma notação científica? Então, por exemplo, nós temos aqui o número 7,2 vezes 10 elevado a 3. E agora, a gente quer transformar em notação usual. A primeira coisa que a gente vai fazer é copiar esse 72. Por que 72? Porque eu já estou eliminando a vírgula. Como esse número ele é positivo, olha aqui onde está indo meu dedo, para cima, né? Positivo significa que o meu número, ó, vai crescer, vai representar um número grande, tá? Algo extenso, valioso, enfim, depende da situação que ele for colocado. Se eu vou aumentar esse número, um número grande, ele não começa com 0, alguma coisa, né? Então, a minha vírgula aí, nesse caso, ela vai ter que caminhar para trás, para o meu número poder ficar grande. Aí vocês podem pensar assim, mas você não falou que quando o expoente é positivo, a vírgula anda para frente? Sim, só que vocês concordam comigo que agora eu vou fazer o contrário? Eu vou tirar da notação científica e trazer para o número normal. Então, se eu vou fazer o contrário, para virar expoente positivo, eu ando para frente. Para tirar do expoente, eu vou andar para trás. Então, eu tenho que fazer o oposto, né? Imagina que eu fui na casa da minha amiga. Para eu poder voltar para minha casa, já disse o nome do que eu tenho que fazer, ó, voltar, tá? Então, tá bom. Para escrever o número 72, eu já andei uma casa.
Quantas casas que eu tinha que andar mesmo? Olha ali o expoente. 3. Se eu já andei uma, falta eu andar 2 casas. Eu acrescento mais 2 zeros. Agora vamos ver como que ficaria com um exemplo onde o expoente fosse negativo. Vamos colocar aqui, então, o número 3 vezes 10, mas sempre é 10? Sim, né? Elevado a menos 2. Vamos colocar esse exemplo aqui assim. Então, lembra, a primeira coisa, a gente vai colocar o nosso número 3. Aqui pode ficar uma outra dica. Esse menos aqui, ele está na frente do número 2, não é? Menos 2. Se o menos está na frente do 2, significa que você vai ter que colocar essa vírgula para frente do seu número, tá? Você pode também associar dessa forma. Ou você pode pensar também o exemplo do contrário. Se ele ficou negativo, é porque essa vírgula estava para trás. E se agora eu quero tirar da notação científica, eu tenho que fazer o contrário. Se estava para trás, agora vai para frente, tá? E quantas casas vai andar para frente? 2. Lembra que para ser o número 3, a vírgula estava escondida. Escondida sempre atrás do número, certo? Aí a gente vai pensar assim: andei com a vírgula uma vez na frente do 3. Vai ficar desse jeito, certo? Só que eu tinha que andar 2 vezes. Ou seja, tem que vir mais alguém atrás dessa vírgula aí. Aí eu vou acrescentar um zero. E a vírgula não pode vir desacompanhada, por isso que eu coloquei mais um zero ali na frente dela, certo? Vamos então para as perguntas. Uma pergunta que caiu no Enem de 2019. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Vocês vão ver bastante perguntas assim. Elas vão vir no contexto, vai ter um enunciado, gente, vai ter uma historinha. Não vai vir só assim, transforme 0, tananã, em notação científica. Pode até ser que venha, mas vai ser muito difícil. Ele vai colocar isso em um contexto, em uma situação real para vocês. E aí, então, a gente vai ter que transformar esse número 0,00011 em notação científica. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar resolver sozinho. Pausou, resolveu? Volta para cá para o vídeo. Pode pausar. Vamos lá tentar resolver, então? Nosso número tem que ser, lembra? Entre 1 até 10, não pode chegar a 10. Então, se eu colocar o número 11, passou de 10, né? Então, a nossa vírgula tem que vir aqui, 1,1. Aí, você vai analisar o quê? Para onde que andou essa vírgula, certo? A nossa vírgula andou para trás, lembra? Andou para trás com a vírgula. Ai, negativo. Tudo que anda para trás, olha, negativo. Quantas casas que a gente andou? Olha onde está a vírgula. A vírgula está no meio dos dois um. Então, a gente vai contar até essa vírgula chegar no meio dos dois um. Então, 1, 2, 3, 4. Então, essa daqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa daqui é a nossa resposta. Vamos para a próxima? Também caiu no Enem de 2017 agora. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 43,18 segundos, ou 43 inteiros e 18 centésimos. A pergunta queria saber como que a gente transforma em notação científica. Primeira coisa, número entre 1 até 10. Esse número 43 está maior do que 10. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai... Peraí. A gente vai copiar todo esse número aí, ó, que é o número 4.318.
A gente copia ele, desconsiderando a vírgula, a princípio, tá? Se a pergunta não te pedir para arredondar, você vai colocar todos os números que tiver, exceto zeros. Agora, a gente vai colocar a vírgula para poder fazer isso, o nosso número ficar entre 1 até 10. A única opção é colocar a vírgula aqui, depois do 4. Agora, o que a gente faz? Multiplica por uma potência de base 10. Vamos lá, coloquei a base 10. Minha vírgula andou para onde, ó? Minha vírgula estava depois do 3. Veio parar para lá, né, ó? Ela andou para onde? Para frente. Se ela andou para frente, significa que o meu expoente é... E aí? Positivo, né? Então, se o meu expoente é positivo, eu vou ter que agora analisar quantas casas que eu andei. Tava aqui, ó, atrás do 3. Foi parar na frente do 3. Andou uma casa só. Então, essa daqui é a nossa resposta. Pode ter alternativa sim, que é só elevado a número 1. Ah, mas era mais fácil deixar do jeito que estava? Pode ser mais fácil, mas a pergunta ela quer saber se você sabe reconhecer quando você andar apenas uma casa decimal. Agora, essa próxima aqui. Agora, pausem, leiam e tentem fazer sozinhos. Vamos lá? Nos trabalhos científicos, números muito grandes ou próximos de zero são escritos em notação científica, que consiste em um número x, tal que 1 seja menor ou igual que x e seja o quê? O x seja menor que o 10. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Isso que a gente está falando o tempo inteiro. O nosso valor, ele tem que ser maior que 1, então o 1 tem que ser menor do que esse nosso número. Ele tem que ser maior que 1, menor que 10, tá? É isso que ele está falando. Multiplicado por uma potência de base 10. Assim sendo, ele dá um número aí para a gente, com vários zeros, deve ser escrito da devida forma. E aí teria algumas alternativas para vocês. Aqui eu não coloquei as alternativas para a gente conseguir fazer sem alternativas por enquanto. Então vamos lá, você vai se deparar aí com uma pergunta e vamos supor que você na hora esqueceu, você está nervoso por causa do Sereste, você esqueceu o que que significa esse X aí no meio, os símbolos de menor, maior, igual. Cuidado, às vezes vai ter essas coisas para pegar vocês no meio da prova. Para pegar vocês em que sentido? Para vocês acharem que não, esses símbolos estão aqui porque eu não é só transformar em notação científica. Tem alguma outra coisa. Não, é só para vocês interpretarem a pergunta, tá? Para vocês verificarem de fato qual que é a comanda da pergunta. Então, vamos lá, a gente vai transformar esse número em notação científica. Primeiro passo, transformar ele em um número maior do que 1, menor do que 10. Pode ser o número, peraí, pode ser o número 45, vou colocar aqui, ó. Não, né, pessoal? Não pode ser o número 45. 45, ele é o quê? Bem maior do que o 10, né? Então, a nossa vírgula tem que ficar aqui, entre o 4 e o 5. E aí, a gente vai multiplicar por uma potência de base 10. Toda vez potência de base 10. Minha vírgula estava ali entre os dois zeros iniciais. Ela veio parar entre o 4 e o 5. Ela andou para onde? Para trás, né? Tudo que anda para trás, negativo. Então, coloque esse expoente negativo. Vamos ver quantas casas a gente andou aqui? A gente andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas a gente andou. Então, quem colocou essa resposta? Acertou. Aqui tem uma outra. Aqui estão algumas das distâncias que a professora apresentou. Então, é uma historinha falando aqui. Vou falar para vocês pausarem e tentarem resolver. A gente vai transformar a notação científica em notação usual. Vamos começar aqui, então, pela distância da Terra ao Sol. A gente tem o número 1, 4, 9, 6. Copia sem colocar a vírgula. E aí, ele é o quê? Vezes 10 elevado a 8. Então, a nossa vírgula, ela vai ter que andar para onde?
Lembra que é sempre o contrário. Se é positivo, foi porque andou para frente. Se agora eu quero tirar da notação científica, ela vai ter que andar para trás, para o meu número ficar grande. Positivo, grande. Então, eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu andar aqui 3 casas, minha vírgula já vem aqui para trás, já vira 1496. Lembra que tinha que andar 8? Se eu já andei 3, eu tenho que andar mais 5. É só eu acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. Fiquei com este número aqui. 149.600.000. Agora a gente vai ver o quê? Da Terra à Lua. Copia o número sem a vírgula. A vírgula estava depois do 3. Ela já andou 2 casas. Tinha que andar quanto? 5. 5 menos 2? 3. Acrescento 3 zeros. Aí, o último, da Terra a Júpiter. Copia o número sem a vírgula. Quantas casas a gente tem que andar? 8, né? Olha ali na pergunta. Se estava aqui entre os dois sets, aqui eu já andei 2, certo? Não tinha que andar 8? Se eu já andei 2, faltam 6 casas. Falta 6 casas, acrescento 6 zeros. Ok, pessoal, vamos então fazer mais uma aqui. Ó, essa aqui é uma pergunta com alternativa. Essa daqui é a nossa última pergunta, que eu vou deixar aqui para vocês. Printem, porque eu já vou passar para a resposta. Pausa o vídeo, tenta resolver. Eu já vou pular direto aqui para a alternativa correta, para ver se vocês acertaram. Então, essa é uma pergunta muito boa para vocês praticarem, porque ela tem as duas formas, né? Uma forma com expoente positivo, uma forma que a gente tem um número muito grande, e uma com expoente negativo, porque se trata de um número que tem ali, ó, é um objeto microscópico, então significa que é uma medida muito pequenininha, né? E uma coisa interessante também dessa pergunta é que ele está escrito por extenso ali, né? Ó, tá escrito 43 milhões. Ele não está escrito com os zeros. Então, vocês vão ter que escrever 43 milhões. Vai ter que tomar cuidado com os zeros. Pausa o vídeo. Vamos ver se você acertou. Vou colocar a resposta agora. Quem colocou alternativa B, acertou. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenham revisado. E até a próxima com outro assunto para a gente revisar no Saresp. E espero que você acerte todas as perguntas que tiver sobre notação científica. Pessoal, muito obrigada e tchau, tchau!